Sejam todos bem-vindos na nossa aula. Na aula de hoje, iremos estudar o comportamento térmico dos corpos no estado sólido, ou seja, esse comportamento molecular ele está relacionado com a mudança de temperatura dos corpos. Lembrando que já estudamos que a temperatura ela está relacionada com o grau de agitação molecular. Os dois tópicos que iremos estudar nesse vídeo é como as moléculas se comportam quando o sólido ele sofre uma dilatação térmica e quando esse sólido ele pode sofrer uma contração térmica. Quais as possíveis mudanças que ocorrem na nossa substância? Vamos analisar a nossa figura que está no centro da tela. Essas bolinhas vermelhas, elas estão representando as moléculas no estado sólido. Lembrando que no estado sólido, como já estudamos em aulas anteriores, as moléculas da substância elas se comportam de maneira regular, como podemos perceber. Elas se encontram organizadas, elas vibram com pouca intensidade e rapidez. Entre elas, age uma intensa força de coesão, fazendo com que essas moléculas não tenham tanta mobilidade para se deslocarem, como nos outros estados físicos da matéria. As moléculas, elas não permanecem nunca em repouso, mas seu movimento, quando se encontra no estado sólido, ela é muito limitada, havendo apenas uma vibração em torno de certas posições. Vejamos agora a nossa próxima imagem, a nossa próxima figura. Agora, iremos estudar o comportamento térmico dos corpos no estado sólido, quando sofre uma dilatação térmica. Essas setas amarelas que vocês podem observar na tela é apenas uma representação da troca de calor entre o meio e o corpo, onde esse corpo ele está recebendo calor. Lembrando que o termo calor ele está relacionado com a energia em trânsito, aquela energia em movimento que flui naturalmente quando existe uma diferença de temperatura entre os meios. Então, podemos afirmar que no nosso corpo em estudo ele está recebendo calor. Ao receber calor, suas moléculas elas se comportam de maneiras diferentes. À medida que se aumenta a temperatura de um sólido, a amplitude das vibrações moleculares ela também vai aumentar. Ou seja, essas moléculas elas ficam mais agitadas, como vocês podem perceber no nosso desenho. Consequentemente, tornando-se maior as distâncias médias entre as moléculas. Ou seja, se elas vibram mais, a tendência de se afastarem cada vez mais uma das outras. Dessa forma, aumentará a dimensão dos corpos sólidos. Lembrando que vimos no início do nosso vídeo que as moléculas, elas não vão se deslocar, vão apenas vibrar com mais intensidade e rapidez. Ao fenômeno dá-se o nome de dilatação térmica. Vamos analisar agora a nossa próxima imagem, a nossa próxima figura. Agora, iremos estudar o comportamento térmico dos corpos no estado sólido quando sofre uma contração térmica. Essas setas vermelhas que vocês podem observar na tela é apenas uma representação também da troca de calor entre o meio e o corpo, onde esse corpo ele está perdendo calor naturalmente quando existe uma diferença de temperatura entre os meios. Então, podemos afirmar que o nosso corpo em estudo ele está perdendo calor. Ao perder calor, suas moléculas se comportam também de maneiras diferentes. À medida que se diminui a temperatura de um corpo, a amplitude das vibrações moleculares ela também vai diminuir. Ou seja, essas moléculas elas ficam menos agitadas, como vocês podem perceber no nosso desenho. Consequentemente, torna-se menor a distância média entre essas moléculas. Ou seja, se elas passam a vibrar menos, a tendência é de se aproximarem cada vez mais uma das outras.
Dessa forma, diminuirá a dimensão do corpo sólido. Lembrando que vimos no início do nosso vídeo que essas moléculas, não vão se deslocar, tudo bem? Mas vão apenas vibrar com menor intensidade e rapidez. Esse fenômeno dá-se o nome de contração térmica. Vamos observar agora a diferença da dilatação e da contração. Como podemos perceber na nossa imagem, do lado esquerdo da tela, quanto menor a vibração da temperatura sofrida pelo corpo, menor será a vibração molecular. Menos agitadas elas estarão, mais próximas essas moléculas ficarão uma das outras, diminuindo assim a energia interna dos corpos. Então, consequentemente, ocorrerá a diminuição, a contração desse corpo. Ao contrário, como podemos perceber na imagem do lado direito da nossa tela, quanto maior a variação da temperatura sofrida por esse corpo, maior será a vibração molecular, mais agitadas elas ficarão, mais afastadas essas moléculas ficarão uma das outras, aumentando assim também a sua energia interna dos corpos e, consequentemente, ocorrerá uma expansão, uma dilatação desse corpo. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, vamos analisar uma situação que pode ocorrer no nosso dia a dia. Como podemos ver uma imagem, nós temos uma pessoa com um problema e uma outra pessoa bem informada sobre o assunto, que acabou de assistir a nossa videoaula de hoje, ela vem com a solução. Vamos ver qual seria esse problema. Vamos ler na nossa tela. Não consigo desatarrachar essa porca. O outro rapaz, ele diz, eu consigo. Como podemos perceber o que ele fez? Ele aqueceu a porca que ela estava presa. Dessa forma, a porquinha ela sofre uma dilatação térmica, facilitando assim na retirada dela. Vale ressaltar também que um corpo, um objeto que possui materiais diferentes, dilatam e sofrem contrações ou uma dilatação de forma diferente. Tudo bem? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.